você. Esse é o plano. Já na abertura aqui do nosso Sagres Sinal Aberto amanhã, os destaques que vêm lá desse conflito, Ucrânia e Rússia. Isso aí, Rubens. A Rússia, com autorização do seu presidente, Vladimir Putin, iniciou na madrugada desta quinta-feira uma ampla operação militar para invadir a Ucrânia. Há imagens de explosões e movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. Putin disse que as forças ucranianas para que as forças ucranianas que deponham armas e volte para casa. Pouco depois do anúncio da invasão feito da autorização, né? Na verdade ele não anunciou a invasão, ele autorizou essa operação militar especial. Pouco depois desse anúncio, começaram relatos da imprensa de sons de explosões e artilharia nas cidades ucranianas de Kharkiv e Kiev. E outras cidades também. Centros de comando militar, o centro de comando militar, né, dessas duas cidades foram atacados com mísseis, segundo disse uma fonte ao Ministério do Interior, a um site ucraniano. O aeroporto da capital Kiev foi esvaziado e teve os voos suspensos. E a gente tem, inclusive, aí algumas imagens, né, para quem está com a gente aí na TV no YouTube, dessas explosões. Já pela manhã, um assessor do Ministério do Interior da Ucrânia disse que o bombardeio deixou um morto e um ferido na região de Bovari, na região de Kiev. Um conselheiro do ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashenko, disse que as tropas russas desembarcaram na cidade de Odessa e cruzaram a fronteira na cidade de Kharkiv. O Gerashenko acrescentou que houve ataques com mísseis na área da base aérea de Vassilkovsky, perto de Kiev. Ele também disse que o prefeito de Dnipro relatou estar ouvindo explosões. Putin afirmou que seu país não pode tolerar o que chamou de ameaças da Ucrânia e alertou contra a interferência estrangeira. Afirmou ainda que toda a responsabilidade por qualquer derramamento de sangue em potencial estará na consequência do governo ucraniano e disse estar confiante de que os militares russos vão cumprir o seu dever. O presidente da Rússia alertou também que os russos precisam se preparar para alterações na vida cotidiana no país, já prevendo sanções mais severas por parte dos Estados Unidos e aliados. Os Estados Unidos reagiram imediatamente, afirmando que o ataque da Rússia é injustificável e que pagará pelo que está causando ao mundo. A gente já está com imagens aí das saídas, né, de moradores. Milhares de moradores de Kiev começaram a deixar a capital da Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira, após a Rússia iniciar a invasão em várias partes do país. A cidade começa a viver um caos. O Google Maps, né, mostrava aí, portanto, como a gente apresentava nas imagens, congestionamentos nas saídas das principais cidades ucranianas em direção a oeste. Nessas imagens aí, essa cidade Kharkiv, que tem um centro militar importante, também com outras imagens, essa cidade de Lviv, na Ucrânia, outra grande cidade com as saídas congestionadas, principalmente a oeste, cidade de Zitomir, também na Ucrânia, com trânsitos complicados, e claro, a capital Kiev, gigante cidade Kiev na Ucrânia, a capital com principalmente as saídas a oeste, com um trânsito complicado, isso nas primeiras horas desta quinta-feira. O trânsito congestionado na cidade, especialmente nos corredores de acesso às saídas. Há filas nos postos de combustíveis e vários deles já não têm mais gasolina para vender. Muitos moradores também estão percorrendo supermercados atrás de mantimentos. Há milhares de pessoas lotando estações de ônibus, trens do metrô e a maioria com muita bagagens nas mãos. Bom, a gente tem imagens nesse momento da praça central da cidade de Kiev. Imagens aí que são feitas, né, reproduzidas ao vivo no canal do YouTube do jornal The Independent. A gente vê um trânsito muito tranquilo para esse horário, né? Já início da tarde, final da manhã lá em Kiev. Um trânsito muito pequeno, né? Com poucos carros, com poucas pessoas que saem às ruas. Já é um momento de muita tensão. No início do dia o tempo era nublado, sem chuva, já choveu nesta manhã em Kiev. E a praça, portanto, basicamente vazia, com poucos carros saindo às ruas. Essas são imagens ao vivo do jornal The Independent. A gente analisa essa situação em Kiev e, claro, na Ucrânia, na fronteira com a Rússia, depois dessa decisão com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão, que é colaborador aqui do Sistema Sagres de Comunicação, produz aqui junto comigo o podcast Sagres Internacional, e a gente analisa, portanto, os fatores que levaram a essa invasão. O podcast tem acompanhado já há muito tempo essa tensão na região da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, mas também com a OTAN e os Estados Unidos. E agora, de ontem para hoje, dessa noite
de quarta-feira até amanhã de quinta-feira, a decisão do presidente Vladimir Putin de autorizar a invasão, autorizar uma operação especial militar, foi como ele tratou, e efetivamente bombardeios e invasão à Ucrânia. Professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. Professor, obrigado pelo contato com a gente cedo aqui no Sistema Sagres. Bom dia e já, por favor, com o que é que leva a Rússia a essa invasão. Bom dia, Rubens. Bom dia, Kleber. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação em ver o amigo Kleber. Já faz um tempo que a gente não se encontra. Pois é, Rubens, a questão da Rússia já era uma questão esperada, né? Fazendo um rápido retrospecto disso, em 91, quando nós tivemos o fim da União Soviética, o fim da chamada Guerra Fria, nós vamos viver uma nova ordem mundial, né? Pelo menos essa era a ideia. E a União Soviética se fragmentou em pelo menos 12 estados diferentes, criando lá a CEI, né? A Comunidade dos Estados Independentes. E a questão é que, a partir daí, ocorreram alguns acordos, como, por exemplo, o Acordo de Minsk. E entre esses acordos dizia-se que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, não deveria fazer nenhum avanço sobre aquelas áreas. A questão é que isso não foi cumprido, a OTAN foi se aproximando de antigos países que se não compunham propriamente a União Soviética, eram aliados. Então, o grande destaque para as repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia, Estônia, né? E essas regiões foram integrando a OTAN. Em meio a tudo isso, nós tivemos a consolidação da União Europeia, né? Ela vai se organizando, ela vai se estruturando. E lá na Rússia, a gente sai do governo dos governos anteriores e entra o governo do Boris Yeltsin, e entra o governo do Vladimir Putin. E o Putin veio ali passo a passo, internamente na Rússia, construindo e solidificando o seu poder internamente, criando mecanismos constitucionais legais que vão permitindo a sua permanência no poder. Hoje ele é praticamente eterno lá no poder da Rússia, né? Ele vai ficar até depois de 2030, por tudo que ele articulou nesse sentido, e fazendo aquela dobradinha com Dmitry Medvedev, né? Ora o Medvedev entrava na presidência e o Putin era primeiro-ministro, ora ocorria o inverso ali com esse parceiro aí do Vladimir Putin. Ele vai se armando, ele vai se militarizando. A Rússia hoje tem um potencial muito forte para poder enfrentar a OTAN naquela região, né? E o Putin, então, agora pôde colocar em prática o que é um velho sonho russo, que é o sonho de dominar o Heartland. Heartland seria o coração da Terra, é um conceito lá do século XIX, de teóricos de política internacional que vem desde o século XIX até o século XX, que é aquela região euroasiática. A ideia de quem dominar a região euroasiática dominará o mundo. O próprio presidente Woodrow Wilson, da Primeira Guerra Mundial, presidente dos Estados Unidos, ele já dizia em 1918 que, no caso da Rússia, seria interessante ter um estado na Sibéria, que está mais ao norte, e 4 estados ao sul, que seria uma forma de deter, digamos assim, esse avanço, essa expansão da Rússia, que está numa posição bem estratégica. Vamos lembrar que está próximo ali da China também, enfim. Bom, a Ucrânia, em 2014, já tinha sofrido uma ação da Rússia com a anexação da Crimeia. E aí o que aconteceu? Não se fez muita coisa. Se colocaram algumas sanções econômicas contra a Rússia, mas a coisa não avançou. Portanto, eu posso dizer a todos vocês que essa guerra que a gente está vendo agora, com esses tons mais fortes, na madrugada, né, nessa madrugada, né, de ontem para hoje, os jornais de ontem já fecharam as suas edições dizendo: olha, é uma questão de tempo, vamos aguardar, porque durante a madrugada, que normalmente é o horário em que esse tipo de ataque, de ação acontece, né, vamos aguardar que isso aconteça como realmente aconteceu. Pois é, isso que está com tons mais fortes já tinha se iniciado lá em 2014, quer dizer, o Putin anexou a Crimeia, não se fez nenhuma ação mais incisiva, a não ser sanções econômicas, e com isso ele foi tendo espaço, ele foi ganhando espaço para agir. E agora, quando o Volodymyr Zelensky acenou com a possibilidade de integrar a OTAN, o Putin alega que essas ações da OTAN, ele numera, ele diz que são 5 avanços da OTAN que descumpriram acordos. Ele alega que a segurança nacional da Rússia está ameaçada, e em razão disso ele está realizando essas ações, que seriam ações de defesa. Então, aí a gente tem também uma guerra de narrativas, né? De um lado, os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia estão dizendo que o Putin é um autocrata
e que está avançando ferozmente sobre essa região com o sonho de dominar essa área. De outro lado, Putin faz a sua narrativa dizendo, e com certa razão, veja você, que a OTAN avançou de forma indevida e que hoje os exercícios da OTAN, os mísseis que a OTAN tem próximos ali na região, são uma clara ameaça à segurança nacional russa. Então, o que está acontecendo, Rubens, em todas as nossas análises, é aquilo que já era esperado. Eu gostaria só de fazer mais uma breve observação, é que isso me lembra muito o que aconteceu no que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. O Adolf Hitler ele foi avançando sobre os Sudetos, na Tchecoslováquia, ele avançou sobre a Renânia, e óbvio que o próximo passo seria avançar sobre a Polônia, porque após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que ceder uma faixa de terra à Polônia, chamado Corredor Polonês, para que a Polônia tivesse acesso ao mar. E aí a Polônia gritou, fez aquele escândalo, e isso obrigou uma intervenção da Liga das Nações à época, em que o Hitler assina um acordo, que é o Tratado de Munique, pelo qual ele não faria mais nenhuma nova expansão. Bom, acreditou quem quis, né? É lógico que o Hitler fez nova expansão, avançou sobre a Polônia. A pergunta que sempre se faz é, por que não se agiu antes para deter o Hitler? Porque a Liga das Nações tinha uma ideia de manter a paz na região. Então, essa política de pacificação fez com que deixassem o Hitler, de certa forma, agir. Quando quiseram agir, já era um pouco tarde, digamos assim, porque havia se iniciado a Segunda Guerra Mundial. Professor, o que você está querendo dizer? Que é a Terceira Guerra Mundial? Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou dizendo que a coisa já foi longe demais e uma ação agora contra o Putin, contra essa iniciativa da Rússia, ela tem que ser uma ação bem decisiva. Apenas sanções econômicas, como já tinham começado a ocorrer na semana passada, não serão suficientes. Para piorar ainda a situação, essas sanções econômicas não são muito efetivas porque a Rússia tem feito parcerias muito fortes com a China. Então, hoje a China apoia a Rússia, a Venezuela não tem essa importância militar tão grande, mas a Venezuela, o Maduro já disse que está com a Rússia e não abre. A Nicarágua, do Daniel Ortega também diz que está com a Rússia e não abre. E assim, gradualmente, o mundo volta a se dividir. Quer dizer, o que a gente pode concluir disso é que aquele cenário do fim da Guerra Fria, aquele cenário do fim da União Soviética, ele foi muito mal resolvido, para variar, né? Professor Norberto Salomão, de História e Geopolítica, conosco aqui para entender nesse momento aí de ataque da Rússia sobre a Ucrânia, que já era esperado e agora se tornou uma realidade. Também com o Kleber Ferreira, para nesse primeiro momento, nesse início de quinta-feira aqui no Brasil, entendermos e analisarmos o momento, mas claro, essa quinta-feira vai continuar. O professor também já tem, coincidentemente, já tem a sua participação também semanal no Sagres em Tom Maior às 3 da tarde, ao longo do dia. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Kleber Ferreira, professor, então, trazendo aqui os motivos, por que a Rússia agora invade a Ucrânia, algo que já era esperado, e também as possíveis consequências, até com paralelos históricos aí, em relação a essa questão de domínio daquela região euroasiática. Kleber, o professor está com a gente para entendermos, e só para complementar, né, para citar também algo que o professor disse, o discurso do Putin, né, ele fica fazendo uma comparação. A OTAN foi aumentando os seus limites aqui, colocando mísseis para cada vez mais perto da Rússia. Ele se incomoda com isso e agora tenta manter a sua hegemonia. E aí ele compara, diz, imagina só se eu colocasse mísseis lá no Canadá, na fronteira com os Estados Unidos ou no México. Ele fala isso textualmente, há 2 meses ele falava isso textualmente, inclusive, numa entrevista coletiva. O professor com a gente, Kleber. Pois é, bom dia, professor, que prazer reencontrá-lo, é muito bom rever o amigo. Essa pandemia distanciou as pessoas que a gente gosta da gente, a gente fica assim com essa carência de encontrar os amigos, dar um abraço para um amigo, um bom dia. É muito bom revê-lo. Eu gostaria que o senhor usasse o seu conhecimento, professor, para explicar uma coisa muito interessante, que Ucrânia e Rússia são países que nasceram de uma mesma origem, mas que têm destinos diferentes desde o começo, diferentes, tanto que as línguas são diferentes. Quando o Putin fala em uma nação só, ele não está sendo real, ele não está traduzindo a realidade, embora a opinião pública pense que sim, porque são países que desde o começo, línguas diferentes, culturas diferentes e outras coisas mais. Eu gostaria que o senhor explicasse essa questão da origem lá da desavença, lá atrás, bem lá atrás. Perfeito, Kleber. Bom, veja, em termos de etnia, em termos étnicos, os russos e os ucranianos são o mesmo povo, né? Eles são escandinavos,
eles são o mesmo povo. Seria o mesmo povo, assim, seria como nós aqui, latino-americanos, como se, de repente, o Brasil resolvesse avançar sobre a Argentina e dizer, olha, nós somos o mesmo povo, buscando essa origem neolatina, essa origem espanhola, portuguesa, enfim. Há realmente o Brasil diferença... já fez essa lambança com o Paraguai. Não é? Então a gente poderia usar essa ideia assim, de um pan-latino-americanismo, e ele está usando um conceito que já foi usado lá na Primeira Guerra Mundial, que é o pan-eslavismo, né? Então, que seria um povo só. E ele discute a legitimidade do Estado ucraniano, alegando que esse Estado foi criado pelo Lenin, né, quando da formação da União Soviética. Bom, essa região, apesar de eles terem uma mesma origem, curiosamente a Rússia, né, o povo russo surgiu da Ucrânia, curiosamente, mas ali a partir do século XII, XIII, nós tivemos invasão mongol sobre a região, depois a invasão de outros povos, esses destinos foram se separando. É lógico que se criou a região da Ucrânia, criou-se o reino de Kiev, como nós vamos ter também a região de Moscou, né? O Grande Ducado de Moscou, que Ivan o Terrível vai unificar ali no século XVI, depois vem Pedro o Grande. Enfim, é uma história que remonta tempos bem distantes, mas sempre houve ali depois algum tipo de hora de algum conflito, hora de alguns acordos, porque eles estão naquela área e ninguém tinha se sobrepujado até então, né, se sobreposto naquela região. Eu acho que o momento realmente decisivo será quando da vitória da Revolução Socialista Russa, da Revolução Bolchevique, em 1921. A Revolução começou em 17, mas em 21 ela foi concluída, e realmente em 22 vai se formar com várias federações, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí é por isso que o Putin alega que a Ucrânia é uma criação da Rússia, o que não é verdade. Se você pegar o retrospecto histórico, isso não é verdadeiro. A Ucrânia tem vida própria, em que pese existir realmente essa afinidade étnica, né? Apesar de termos ali dialetos diferentes, mas dentro da própria Rússia você tem áreas em que você tem alguns dialetos. Seria mais ou menos como aqui, você, de repente, ir ao Nordeste e não entender várias das palavras que o sujeito fala lá, ou ir ao Sul e não entender. Um pouquinho mais intenso isso, né, com uma linguagem muito própria, muito característica nessas regiões, mas, nesse caso, o Putin ele não está sendo plenamente verdadeiro, mas é aquilo, né? Você ajusta o seu discurso, você ajusta a sua narrativa àquilo que são as suas pretensões. E não se enganem. A pretensão do Putin não é simplesmente garantir a segurança nacional. Isso ele usa apenas como mote, ele usa apenas como uma justificativa. Eu fazia nas análises no Sagres Internacional, ao longo das nossas edições, quando tratávamos desse assunto, que o ponto por onde o Putin encontraria para agir ali na Ucrânia seria a região de Donbás, a região de Donetsk e Lugansk, que são regiões que se separaram, né? Se autodeclararam separadas e tiveram apoio da Rússia para isso. Então, seria natural que ele atuasse naquelas regiões com as suas tropas. Mas veja que já nos ataques dessa madrugada, ele vai para regiões, ele vai para Kiev, que é a capital. Ninguém imaginaria ataques, por exemplo, em Kiev. Então, e ele já disse essa semana que ele não reconhece a legitimidade do Estado ucraniano. Então, há aí um claro objetivo de anexar a Ucrânia. O problema disso é que regiões como a Lituânia, a Letônia, a Estônia, ficam muito sobressaltadas, porque o passo seguinte seria anexar essas regiões. E aí que vai o nosso questionamento. A OTAN, os Estados Unidos, que é a grande liderança da OTAN. Eu vou falar em ONU, porque a ONU não tem competência para agir nesse caso, e eu explico por quê. Porque para que a OTAN não tem exército, a OTAN depende dos exércitos dos seus colaboradores, dos seus associados, dos membros que a integram. Para que a ONU realize uma intervenção de paz, né, com forças armadas na região, como já fez no Iraque, como já fez no Kuwait, para que a ONU possa agir, é necessária a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, sendo que 5 são permanentes e 10 são rotativos a cada 2 anos. Inclusive, o Brasil assume pela 11ª vez agora no Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo, e em julho agora assume a presidência, que não decide nada, mas dirige as discussões. Pois é, os 5 permanentes, que são os Estados Unidos, a França, a Rússia, o Reino Unido e a China, é que tem poder de veto. O que significa isso? A votação não é por maioria. Se um só dos membros vetar uma decisão de intervenção, ela não pode acontecer.
Então, obviamente, a Rússia automaticamente vetaria qualquer intenção da ONU de fazer um esforço concentrado de intervenção militar na região. Portanto, isso teria que partir dos Estados Unidos e da OTAN. Nessa madrugada, o Joe Biden afirmou que a ação dos Estados Unidos será pontual e decisiva. O que ele quer dizer com isso? Uma ação pontual e decisiva, nesses casos, seria uma ação militar avassaladora sobre a Rússia. E aí nós teríamos um cenário de guerra que não interessa a ninguém. Mas, para esse momento, o que nós temos? Porque se os Estados Unidos e a OTAN não agem, nesse momento é como se estivesse dando carta branca ao Putin, e o que é pior, demonstrando uma condição de fraqueza ou de impotência muito grande diante desse avanço. Eu tenho só mais uma pergunta, Rubens. Professor, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Desculpe, Kleber, a gente realmente está em cima do tempo e o professor vai voltar ao longo da nossa programação para falarmos mais sobre esse assunto. Um grande abraço, obrigado pela disponibilidade aqui de cedo nessa quinta-feira no Brasil. Analisarmos o momento e até qualquer momento. Rubens, eu só solicitaria que o Kleber deixasse essa pergunta dele aí para que a gente pudesse comentá-la lá no tom maior, a partir das 3 horas da tarde. Agradeço a todos, muito obrigado, é uma satisfação participar. Um abraço a todos vocês. Até mais, bom trabalho aí. A pergunta é, estamos começando novamente a caminhada para a formação, outra vez, da União Republicana Socialista Soviética? Essa é a pergunta. Vamos responder isso aí à tarde. Tá bom, gente? É isso mesmo, né, Rubens? O professor vai responder. É isso, às 3 da tarde, então o professor volta, mas isso às 3 da tarde é agenda. Se acontecer algo, enfim, a gente pode retomar o contato a qualquer momento com o professor Norberto Salomão, de História e Geopolítica conosco. Obrigado, professor, pela disponibilidade aqui no Sagres Serão Aberto amanhã. Nos outros programas, em outros momentos também da nossa programação, a gente, claro, vai voltar a acompanhar à distância, mas com muita atenção e com a contextualização histórica e geopolítica dos ataques da Rússia à Ucrânia. Claro que destaques aqui desse momento e da análise do professor você também confere ao longo dessa manhã lá no nosso portal sagresonline.com.br. Agora em Goiânia são 7h30.